bem bacana para você. Lembrando que, como professor de bolsa, influenciador oficial da bolsa, eu não ganho nada da Amazon, não ganho nada de editora, de autor de livro. A minha ideia é sempre te inspirar e levar um conhecimento bacana para você. Aí eu vou te dar uma dica de livro bem legal. Se você quiser, tem um livro que vai ajudar você bastante na Bolsa de Valores. Esse aqui, ó, Introdução Definitiva à PNL, Programação Neurolinguística. O que isso significa? Se você já opera na Bolsa de Valores e você é muito ansioso nas operações, esse livro é para você. Você que opera na Bolsa de Valores e você é muito compulsivo nas suas operações, esse livro é para você. Você que opera na Bolsa de Valores e você tem medo de operar na Bolsa de Valores, operar com mais contratos, 50, 100, 150 contratos e assim por diante, esse livro é para você. De repente você perdeu um dinheiro por inexperiência, por falta de atenção e isso te freou, te brecou de uma determinada maneira e você não consegue avançar, recuperar esse loss e sair no positivo, esse livro é para você. Então se você opera e tem alguma instabilidade emocional na Bolsa, esse livro é para você, beleza? Para você que está começando na Bolsa de Valores, esse livro também é para você, ou seja, é para todo mundo. O que que esse livro fala? Ele fala bastante como programar a nossa cabeça para pensar de uma maneira diferente, conhecer as nossas emoções e saber separar o lado racional do lado emocional na Bolsa de Valores, tá? Num futuro próximo, você vai estar operando com um número de contratos altos. Hoje talvez você que opera com um contrato, 2, 5, 10, mas no futuro próximo, eu acredito que ainda em 2026, você vai começar a subir essa régua. 30 contratos, 40, 50, 70, 100. E psicologicamente, você não é preparado na escola, você não é preparado no comércio, você não é preparado na tua vida para operar um número de contratos desse. Ou seja, quando você ver as cifras ali mexendo do lado direito, são cifras que vocês verão que são cifras fortes, tá? E você precisa condicionar a sua cabeça a esse momento. Então seria legal da estaca zero você já ir trabalhando esses exercícios, tá? Então esse livro do meio, tá? Introdução definitiva à programação neurolinguística. A segunda sacada que eu vou te dar. Quando você entrar aqui para o time da escola, você que já adquiriu a sala fechada ou pretende adquirir a sala fechada hoje, lembrando que as inscrições estão abertas, quando você entrar na tua área do aluno, você vai descer esse cursor até o final, tá? Lá na parte final, você vai ter uma formação de programação neurolinguística com o meu head trainer, que é o Júlio Pereira. O Júlio Pereira, ele é o meu treinador de programação neurolinguística. Ele que me treina. Tá? Como que eu consigo operar com lotes de contratos altos? Como que eu consigo fazer excelentes operações? Quando eu estou no momento mais desafiador, como que eu consigo fazer exatamente as minhas operações em alto nível e sair e operar igual uma pedra de gelo? Então eu explico exatamente isso e principalmente o Júlio aqui dentro da área do aluno. Tá? Daqui a pouquinho, tá carregando a página aqui, eu mostro para você. Tá vendo aqui, ó, carregando aqui? Deixa eu ver se eu mostro no detalhe aqui, ó. É que tem muita coisa, são 250 horas de conteúdo de formação. E dentro dessas 250 horas você vai encontrar a formação de programação neurolinguística. Então, esse aqui, ó, Mindset do Investidor de Sucesso. Tá? Então, aqui você vai encontrar exatamente os e-books, onde tem exercícios práticos para você trabalhar, e você também vai encontrar as videoaulas para saber os exercícios práticos através desta videoaula. Então, você tem tanto o e-book quanto aqui. Então, aqui ele vai te passar diversas estratégias. Estou no meio de uma operação e eu estou me sentindo ansioso. O que eu tenho que fazer? Eu quero entrar numa operação, mas eu estou ansioso. O que eu tenho que fazer? Eu estou com medo de eu colocar o número de contratos maiores. O que eu tenho que fazer? Eu estou vendo a operação, tem entrada, mas na hora de apertar o botão de compra e venda, eu hesito. Caramba, não aperto, a operação corre e eu fico frustrado em relação a isso. O que eu tenho que fazer? Então, tanto o livro, o e-book e as videoaulas vão te servir muito, seja você iniciante ou um operador. Isso aqui é fundamental para você. Combinado? Então, turma, falando um pouquinho agora de gráfico, vi que você escreveu aí no chat, né? Eu mereço, e que depender da gente aqui, você vai voar na Bolsa de Valores. Turma, quero comentar aqui as entradas no gráfico de 2 minutos que foram feitas no dia de hoje, através da galera da sala. Tá? Então vamos lá. Ontem eu dei essa aula teórica e, por coincidência, hoje de manhã, deu exatamente a entrada que eu ensinei. Até alguns participantes mandaram mensagem, né? Falou, Marquinho, parece que você combinou com a galera da Bolsa, mas na verdade não. Basicamente, o que aconteceu no gráfico de 2 minutos, para quem opera nesse tempo gráfico. Primeira barra do dia fez uma barra vermelha, uma barra de amplitude, majoritariamente uma barra de corpo, fechando abaixo da média de 9, 20, VWAP e 200. Se você viu a aula de ontem, quando acontece esse tipo de movimento, eu tenho duas entradas. A primeira entrada seria uma venda na mínima do candle de número 1, que é a entrada de número 1. Qual o tamanho do stop? Como eu estou operando o índice futuro, o stop ele é de 150 pontos. E qual que é o alvo dessa operação? Eu venho aqui do lado direito, na ferramenta projeção de Fibo, tá? Vou clicar na máxima do candle 1, na mínima do candle 1 e eu tenho três possíveis alvos de Fibo. O primeiro, o segundo e o terceiro alvo. Geralmente, nós tentamos levar essa operação até o alvo de número 3 para potencializar o lucro e fazemos ordens parciais. Parcial de lucro de 50% no alvo 1, fazemos uma parcial de 30% do lucro no alvo de número 2 e geralmente encerramos no último alvo. Essa é a primeira entrada. A segunda entrada é uma entrada mais conservadora, que seria uma venda na VWAP. Então, abriu a barra, fechou a barra 1, a partir do momento do fechamento, eu vendo na VWAP, que é exatamente essa linha laranja. Essa venda na VWAP, que é a entrada de número 2. Tem mais entradas, mas a gente ensina somente na sala, né, para fazer jus aí a todos os participantes, né, que pagam por esse tipo de conteúdo. Então, as outras você aprende dentro da sala. Eu ensinei só duas.
a segunda entrada fica pela VWAP. Qual é o alvo? É sempre a barra de número 1. Então, quem entrou hoje na mínima do candle de número 1, levou essa operação até o primeiro alvo e deu 525 pontos. A operação chegou a dar mais pontos, chegou a dar 825, mas a maioria da sala fez a parcial com 525 no primeiro alvo, outros encerraram no primeiro alvo, pegou a venda, desceu 80 pontos, o stop já estava protegido no 0 a 0, e a maioria saiu com lucro antes das 9h05 da manhã. Então, essa foi a operação para os participantes da sala, que opera no gráfico de 2 minutos. Tá? A partir daí, o que que teve? O candle de número 6, ele fechou acima da VWAP. Quando o candle 6 ele fecha acima da VWAP, tem um negócio que eu ensinei para vocês que chama troca de polaridade. A troca de polaridade significa que a venda terminou. Candle 2, 3, 4 e 5, eles começaram a consolidar. E o candle de número 6 fechou acima da VWAP, do movimento de mercado. Ou seja, a partir de agora o mercado vai entrar para compra. Onde está a compra se você viu a aula de ontem? A compra está na máxima do candle 6. Gráfico de 2 minutos. E é importante, turma, não confunda os operacionais. Se você opera no gráfico de 5, as estratégias são completamente diferentes do gráfico de 2. Se você opera no gráfico de 2, são completamente diferentes do gráfico de 5. Não confunda as estações. Beleza? Se eu compro na máxima do 6, o meu stop é de quantos pontos? 150. Onde é o alvo? Eu vou pegar a barra 6 e vou projetar a barra 6 para cima. Eu estou acreditando que o mercado vai subir. Então, venho do lado direito na projeção de Fibo, mínima do 6, máxima do 6, e eu tento carregar essa posição até o alvo. Tá? Os alunos levaram até o terceiro alvo? Não. Essa operação, ela não desenvolveu. Ela pegou a compra na máxima do candle 6, foi direto para o primeiro alvo, dando 280 pontos. Aqui, os participantes fizeram uma parcial de 50%, e a gente sempre tenta levar até o segundo alvo, o alvo de número 2, quando a gente pega essa volta. Então, deu 280. 525 na descida, 280 na subida. Galera, bateu a meta. A partir daí, um pouco mais pra frente, eu fiz uma operação que eu acabei postando nas redes sociais. E se você tá no grupo de WhatsApp, eu também postei para você aprender. Que operação que foi essa? O candle de número 42, ele foi o primeiro candle, primeira barra, que fechou abaixo da linha laranja, que foi a VWAP. Aí o que que eu pensei? Eu pensei exatamente isso daqui, ó. Eu falei, bom, o mercado, ele tá fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. Então o mercado tá desacelerando. No cenário um pouco mais macro, o mercado está deixando uma gigantesca bandeira de baixa, que é uma figura gráfica que mostra a probabilidade de venda. A hora que o mercado rompeu essa bandeira nos 2 minutos e fez um topo mais baixo que o topo anterior, aí eu pensei, cara, isso aqui vai derreter. E aí, eu coloquei uma ordem de venda na mínima do candle 42. Vim aqui no 42, falei, nossa, essa barra tá com muita força, né? A média de 9 aqui, ó, tá alinhada para venda, ela tá cortando o candle, isso aqui vai derreter. Aí eu fui lá e coloquei uma entrada de venda. Coloquei o stop de 150 pontos, bonitinho. Falei, até onde isso vai, né? Já projetei a barra 42, saí da máxima do 42, mínima do 42, falei, nossa, estourei. Eu vou levar até o alvo de número 3. Vou surfar o movimento. Medi o risco-retorno, falei, cara, se eu tomar um stop de 150, mas se der certo eu pego 580 com a mão mais pesada. Bom, beleza. Só que eu tomei uma invertida, né? Tomei uma surpresa na minha cara. O que que aconteceu? A barra 43, ela subiu. Ela não acionou o meu gatilho de venda, e pelo contrário, ela subiu. E aí eu falei, opa, calma aí. O candle 43, ele violinou, ele fechou exatamente acima da VWAP. Então essa mesma entrada que deu aqui de manhã, deu aqui também, por volta das 10h26 da manhã. Então quando ele fecha abaixo da VWAP, fecha acima da VWAP, pum, troca de polaridade, nem hesita, compra na máxima. É aqui. Compra na máxima. Qual o tamanho do stop? Mesma coisa, 150 pontos. Qual que é o alvo? O alvo é sempre essa barrinha. Você vai pegar essa barra, que é a barra que te dá autorização de entrada, e você projeta ela para cima. Vem do lado direito, na projeção de Fibo, mínima do 43, máxima do 43, e você leva até o segundo alvo. Ou seja, uma operação rápida, simples, objetiva. Aí o Kim do 44 pegou a compra e o mercado deu um tiro seco de 450 pontos aproximado até o segundo alvo. Né? Nós tivemos alguns participantes que depois me mandaram o relatório que carregaram essa posição até alvos maiores, mas na técnica a gente leva até o segundo alvo. Então olha que bacana, né? Quando você tem o checklist operacional, as operações acabam ficando mais simples, né? E aí eu compartilhei esse vídeo, compartilhei o meu resultado, R$ 13.183 em conta real, fazendo essa operação aqui, tá? Teve algumas outras, obviamente, mas essa faz parte deste resultado. Recebi depoimentos bem legais, e até que não sei se está aqui na live que ia se manifestar, mas eu acabei só apagando o telefone aqui para não ter nenhum tipo de problema, né, com o telefone desse aluno. Hoje de manhã a gente abriu as inscrições na sala fechada, esse participante entrou hoje e fez R$ 4.100. Aí ele até mandou uma mensagem aqui pro atendimento da escola, aí o atendimento encaminhou para mim, e aí eu tô postando aqui para vocês. Ó, primeiro dia de sala, eu fiz R$ 4.100, paguei 2 anos de sala, Marquinho. Me deu risada. Parabéns, senti firmeza nos professores, rumo ao sentar. Eu acredito que seja R$ 100.000. Obrigado pela dedicação com os alunos. Legal, né? E aí, turma, ao longo de todo dia, a gente costuma receber relatórios de performance, né? Olha que legal. Não é desse dia, não é de hoje, são de outros dias, só para mostrar que pessoas comuns estão fazendo resultados extraordinários. Então, 3 operações, 100% de assertividade, R$ 10.423. Outros relatórios, um relatório diário hoje, 2 operações, 100% de acerto, R$ 22.166. Outros participantes que operam aí com até 10 contratos, dia de hoje, R$ 2.175, relatório de performance verdinho. Outros relatórios, olha lá, em conta real, para deixar claro para todo mundo, participantes fazendo mais de R$ 30.000 no dia,
e também participantes que já estão conosco 5 anos, 6 anos, que tomaram a decisão de viver de bolsa, têm um faturamento médio de 150, 160 mil reais na semana, e alguns participantes que têm resultados 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 200 por mês, tá? O que que é legal? O que que todas as pessoas têm em comum? Todos esses resultados que eu mostrei, todos são da sala fechada de operações, tá? Todos são de lá. Todos começaram com um contrato, foi para dois, três, e o próprio lucro do mercado acabou se alavancando, que é isso que eu quero comentar com você hoje. Por isso que é importante essa parte, tá? Se você deseja ter resultados mais expressivos, é legal que você pegue o lucro das operações e com o lucro você se alavanque. Não é para você colocar dinheiro e se alavancar. O lucro da bolsa é a sua alavancagem. Esse é o grande segredo, caso você queira ter resultados extraordinários, tá? Agora eu quero te passar o passo a passo. Você está chegando na área aí, uma boa noite a você. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Então, bora lá. Vamos à última e melhor aula, a aula de número 4. Qual o tema da aula 4? O guia para a consistência. Bora lá. Turma, eu tenho aproximadamente quase 24 anos de experiência com bolsa. Em dezembro eu completo 24 anos. Eu comecei muito novo na bolsa, tá? Tem essa carinha até então de novo que a galera fala, mas eu tô meio acabado já. Eu comecei muito novo na bolsa. Então, eu quero te passar o seguinte. Se eu tivesse que começar hoje na bolsa, imagina que hoje é o primeiro dia do Marquinhos, com 23 anos de experiência. Por onde eu começaria? Imagina que hoje é meu primeiro dia. Imagina que hoje é o seu primeiro dia. O que eu faria para dar certo na bolsa? Aqui, turma, você precisa decidir o que você quer. Então, a gente precisa começar com um objetivo. Qual é o objetivo? Quanto você precisa para viver? Escreve aí. A partir de agora seria legal que você escrevesse. Escreve aí no seu caderno. Escreve aí exatamente no seu celular. Objetivo. Quanto você precisa para viver? Tá? O que que é isso? Qual é um valor que se você ganhasse todo mês, você estaria tranquilo? Não sei. Recentemente, eu recebi uma visita no escritório aqui em São Paulo de um aluno. Esse aluno ele é do Nordeste mais específico da Paraíba. E ele estava meio perdido, no sentido de ele estava sem um direcionamento, ele estava sem um prumo, né? Ele começou esses dias aqui na escola. Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, você sabe o que você quer pra bolsa? Aí ele falou, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, tudo bem, você e todo mundo, mas me explica um negócio, me fala um valor. Quanto você gostaria de ganhar? Aí ele falou, gostaria de ganhar Ele nem ele sabia quanto ele queria ganhar. Aí eu falei, cara, vamos começar da maneira correta? Quanto você precisa para viver? Me fala um valor lá na Paraíba. Que se você ganhasse, você estaria bem. Cara, seu filho estaria numa escola legal, você moraria num lugar legal, teria um carro bacana no seu estilo de vida, você teria um tempo para sua família, você teria um final de semana bacana, poderia fazer uma viagem nacional ou internacional se você quiser. Aí eu fui dando direcionamento. Aí ele falou, Marquinhos, posso ser honesto para você? Na Paraíba, o custo de vida não é tão caro assim. São Paulo é, mas na Paraíba, ganhando um valor bacana, eu consigo ter uma vida de rei. Aí eu falei, cara, me fala o que é uma vida de rei para você. Aí ele falou o seguinte, ó, Marquinhos, posso falar? Eu falei, pode, fala o que você quiser. Ele falou, cara, sendo bem honesto, eu não miro tão alto. Se eu ganhasse 12 mil reais por mês, com o estilo de vida que eu tenho, morando na Paraíba, pra mim, eu tô feliz da vida. Aí eu respeitei, falei, pô, que legal, né? Talvez pra você, 12 mil seja pouco. Talvez 12 mil seja muito. Marquinhos, meu custo de vida é muito alto, 50 mil por mês, precisaria ganhar mais do que isso, 100 mil, 200 mil. Mas pra ele em específico, da Paraíba, morando de frente pra praia, tudo é barato lá, pelo menos a maioria. Ele falou, cara, ganho 12 pau, tô feliz da vida. Pô, beleza. Aí eu comecei a construir uma linha de raciocínio em cima do que ele queria ganhar. E aí você constrói essa mesma linha de raciocínio em cima do que você quer ganhar. Às vezes você quer ganhar 30 mil, 50 mil. A lógica ela é a mesma, mas eu vou fazer em cima do que eu fiz pra ele. Fechou? Aí você vai ajustando os números aí na sua casa, tá? Então vamos lá. 12 mil reais por mês, eu vou pegar uma calculadora. 12 pau por mês, eu vou ter que fracionar isso daqui. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Geralmente no mês tem de 20 a 22 dias úteis. Dependendo do mês, tem feriado, alguma coisa assim. Então eu vou arredondar para baixo. Eu vou colocar como se fosse 20 dias úteis no mês, tá? Então eu vou fatiar isso aqui. Nós temos 20 pregões, 20 dias úteis na média. Então eu vou pegar 12 mil e dividir por 20, 600 reais. Aí eu vou colocar aqui. Então eu preciso ter um lucro médio de 600 reais por dia, para eu conseguir ter esse objetivo. O lance é, tem dias na bolsa que nós vamos ganhar, tem dias que nós vamos perder. Então, tem dias que a gente vai ganhar mais do que 600, tem dias que a gente vai ganhar menos que 600 ou ficar negativo. Então, eu preciso encontrar uma maneira que um dia pelo outro, entre ganhos e perdas, eu consiga fazer exatamente 600 reais por dia. Então, isso aqui seria 100% da meta, 600 reais por dia. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer isso, eu vou quebrar essa meta. Então, eu vou jogar essa régua para baixo. Como assim? Se o meu objetivo médio é fazer 600 reais por dia, eu vou começar a fazer 10% dessa meta. Por quê? Porque o foco agora é trabalhar a consistência. Ou seja, eu não vou focar nesse primeiro momento em ganhar dinheiro. Eu vou focar nesse primeiro momento em ser consistente. Não adianta hoje você que está me escutando, opera 30 contratos de índice e você não consegue ganhar dinheiro. Não faz sentido nenhum. Se você não ganha dinheiro com um contrato, por que que você está operando com 30 contratos, 20 contratos? Qual é o sentido? Primeiro, a gente precisa aprender a ser consistente e depois lucrativo. Então, eu pego exatamente e caio 10%. Então, a partir de agora, o meu lucro médio por dia, ele vai ser de 60 reais por dia. Ou seja, 10% da meta. E aí, eu começo a trabalhar com o aluno, com o participante, a partir daí.
tá? Ou seja, a gente vai buscar os seus primeiros 10% da sua meta, e depois 20% da meta, e depois 30% até chegar nesse patamar. Você provavelmente deva ter uma faculdade ou não. Vamos supor que você tem uma faculdade de administração. Faculdade de administração, você fica 4 anos estudando. Você não ganha R$ 1. Todo mês você paga mensalidade, fora as recuperações. Você só vai começar a ganhar dinheiro depois de 4 anos que você está estudando. Na Bolsa de Valores, a pessoa quer ganhar dinheiro amanhã, semana que vem. Então, essa pessoa precisa ter uma cronologia. Ela precisa ter um começo, meio e fim. Por isso que a nossa escola, ela é reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação, na formação Índice, Pro e Prime. Porque a gente tem exatamente essa cronologia. Porque eu não sou só um influencer de bolsa. Nós temos uma escola. É uma profissão que você está tendo. Então, a gente começa de baixo. Vamos aprender a fazer seus primeiros R$ 60 no dia. Vamos aprender a fazer seus primeiros R$ 100 no dia. Vamos aprender a fazer seus 150 até você chegar nesse patamar. Se você seguir esse caminho, você tem uma grandíssima chance de se dar bem nesta profissão. Como que eu faço isso na prática? Anota aí. Passo de número 1. Eu preciso, a partir de agora, levar a bolsa de valores a sério. Não que você não esteja levando. Se for o seu primeiro dia ou o seu terceiro ano de bolsa, você precisa levar a bolsa de valores a sério. Turma, isso aqui, bolsa de valores, feita da maneira certa, é uma oportunidade de você melhorar financeiramente de vida. Na bolsa de valores você não tem chefe, você não tem funcionário. É só você. Você não tem custo. Você já tem um computador, você já tem um celular, você já tem internet. Essa plataforma ela é de graça. Para abrir conta na corretora é de graça, você não tem custo. Quanto mais você se dedicar, mais você tende a lucrar. Então, se você vier aqui e fizer igual o Bumbum, você não vai ganhar dinheiro. Se você tiver pelo menos uma mentalidade profissional, ser um pouquinho disciplinado e focado, você tem uma grande chance de ganhar. Se você seguir o protocolo operacional, você tem uma grande chance de lucrar. Se você não seguir o operacional, dificilmente você vai lucrar. Preto no branco. É assim que funciona. De todas as profissões que eu conheço, essa é uma das profissões que você tem a possibilidade de enriquecer mais rápido, de uma maneira lícita, porque o seu custo é basicamente zero. Se você pegar as mesmas energias que você usa no seu plano A e colocar na bolsa de valores, aquele resultado que você quer, ele chega mais rápido. Hoje, por exemplo, você não consegue, no seu tradicional, ganhar R$ 10.000 por mês. Por quê? Porque você ainda não tem a ferramenta necessária e não tem o conhecimento necessário para ganhar R$ 10.000 por mês. Hoje, talvez você não ganhe R$ 30.000 por mês. Por quê? Porque você ainda não tem acesso, não tem ferramenta e não tem conhecimento para ganhar R$ 30.000 por mês. Talvez hoje você gostaria de ganhar R$ 100.000 por mês, mas não consegue. Por quê? Mesmo motivo. Não tem conhecimento, não tem ferramenta, não tem acesso para isso. Quer dizer que você não vai conseguir? Não. Você ainda só não tem, não foi te apresentado um caminho. Então, se você tem esse objetivo, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, assim por diante, a maneira que eu conheço, mais rápida de você atingir isso aqui é bolsa de valores. Temos outros caminhos? Temos. Mas para mim, foi bolsa de valores, talvez possa ser para você. Então, se você pegar e levar a sério, faz isso aqui que eu vou te passar. O primeiro passo é justamente definir os dias de operações que você for fazer. O que é definir dias de operações? No seu dia a dia, qual é o dia que você pode sentar num lugar reservado, de preferência uma sala, um lugar que ninguém vai te atrapalhar, que você consiga fazer as suas operações na bolsa? Que dia? Aqui eu posso de segunda a sexta. Eu posso de segunda, quarta e sexta. Eu posso de terça e quinta. Eu posso só de segunda-feira. Qual é o dia? Isso é extremamente importante. Passo de número 2. Definir o horário. Horário das operações. Isso aqui é crucial e eu vejo muita gente pecando. Na sua rotina, qual é o horário que você está mais tranquilo para operar na bolsa? Exemplo, Marquinho, das 9 horas da manhã até às 10 horas, eu posso operar na bolsa. Legal. Aqui na minha empresa, onde eu trabalho, é mais tranquilo. De repente, você tem a vida muito corrida. Marquinho, eu só posso no horário do almoço. Beleza, então do meio-dia e 30 às 13 horas é o seu horário para você operar na bolsa. Às vezes a sua vida é muito corrida, muito corrida. Marquinho, eu posso das 15 horas, eu nem almoço direito, cara. Até às 16 horas, de repente. Até às 16, você que vai definir. Quanto tempo é saudável? Quanto tempo é saudável você ficar na frente do computador, computador barra celular, para operar na bolsa? Quanto tempo? Máximo 1 hora. Se hoje você está ultrapassando 1 hora na frente do seu celular, na frente do seu computador, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque você entra numa categoria de overtrading, excesso de operações, excesso de informação. Pega, pelo menos, até 1 hora, meia hora por dia, 45 minutos, no máximo 1 horinha. Então, das 9 às 10, das 10 às 11, meio-dia 1, da 1 às 2, pega no máximo 1 horinha para operar na bolsa. É o suficiente. Vai por mim. Beleza? Se hoje você é aquele trader CLT, você conhece o trader CLT? Ele começa às 8 horas da manhã vendo gráfico e acaba às 6 horas da tarde. Bolsa de valores é feito para você ter liberdade. É para você operar, lucrar e faz outra coisa. Vai, volta a trabalhar, sai com a esposa no shopping, vai jogar futebol, que tá na Copa, ver Copa do Mundo, sei lá, turma. Bolsa de valores é para você ter liberdade, não é para você ficar refém da bolsa. Entendeu? Então, 1 horinha por dia. Tá? Passo de número 3. E esse é o mais importante. Você quer ganhar dinheiro na bolsa? É o passo 3. Esse é o principal. Esse passo é o guia da consistência. E a maioria do mercado financeiro não faz o passo 3. Esse é o segredo. Eu vou colocar aqui, ó. Esse é o segredo. E ninguém faz. Ninguém não, né? A maioria. Vamos lá. O que é o passo de número 3? Você vai precisar ter um dia de estudos. Dia de estudos. De preferência, final de semana. Sábado ou domingo. Por exemplo, domingo às 20 horas. Sábado, 7 horas da manhã. Domingo, 2 horas da tarde. Você que define, tá? Definir o dia e definir o horário, seria legal que você também fizesse
uma hora de estudos. O que que é esse estudo? Você vai fazer replay de mercado. O que que é o replay de mercado? A plataforma Profit tem uma ferramenta no canto superior esquerdo chamado replay de mercado. Ela vai estar aqui na parte de baixo, tá, do seu Profit. No canto inferior esquerdo, você consegue pegar qualquer dia da bolsa e fazer um replay de mercado daquele dia. Então, quero saber o que aconteceu ontem, quero replicar essa operação. Esse dia, você pode fazer. Eu quero pegar um replay de mercado para saber como que foi a Covid, como que naquela época o gráfico se comportou, você consegue fazer. Eu quero saber como que a bolsa se comportou quando teve o ataque da Torre Gêmeas em 2001, você consegue saber. Você pega qualquer dia da bolsa e consegue fazer o replay de mercado. Essa é o principal pilar da consistência. Por quê? A partir de agora, você vai ter o hábito de ter um diário de operações. Um diário, onde você vai anotar todas as operações. Por exemplo, vou começar a fazer esse diário amanhã. Data: 19/6 de 2026. Você vai fazer a operação, seja no mini índice mini dólar. Acabou a operação, você vai anotar a operação. Escrever, detalhar o que você fez. Exemplo: entrei na barra 2, no índice, na estratégia de pullback, na VWAP. Coloquei um stop de 150 pontos e alvo de 450 pontos, segundo alvo de Fibonacci. Resultado: lucrei R$ 750. Feito isso, você vai colocar um negócio chamado sentimento. Sentimento. O que que é o sentimento? Como você se sentiu antes, durante e depois da operação? Aí você vai escrever. Antes da operação, eu estava ansioso, com medo. Durante a operação, fui ganhando confiança e terminei feliz. Que papo é esse, Marquinho? Isso aqui é o que o profissional faz quando está no começo da jornada. O que que você vai fazer? No final de semana, tranquilo, você vai fazer um replay de mercado com essa data e o mesmo cenário. Você vai vir aqui, vai pegar a data e vai fazer um replay de mercado daquele dia e vai replicar essa operação. Você vai entrar na barra 2 do índice, na estratégia de pullback, na VWAP, colocar o stop, colocar o alvo e verificar tudo o que aconteceu. Fez o replay de mercado, você vai justificar. Você estava certo ou foi sorte? Ou seja, você realmente fez a técnica da maneira correta ou você deu sorte de principiante? Sorte de principiante. E aí? Aí você vai justificar. Estava incerto. O que que acabou de acontecer? Você validou para o seu consciente e o seu subconsciente. E aí vem o papo da programação neurolinguística. Você começou a programar o seu cérebro para ver e sentir emoções de lucro. Ou seja, comecei a me tornar literalmente uma máquina de operar. Quando eu faço essa validação, eu comprovei que eu estava certo, eu repliquei a minha operação certa, e eu, a partir de agora, começo a me tornar mais confiante nas operações, que é o que falta para você hoje. Hoje você não tem confiança em entrar na bolsa. Por que você não tem confiança? Porque você tem medo. Por que você tem medo? Porque você tem falta de conhecimento. O medo é falta de conhecimento. Ansiedade é falta de conhecimento. Overtrading é falta de conhecimento. Você não opera com número de contratos maiores porque é falta de conhecimento. Como que você consegue adquirir esse conhecimento? Eu só conheço um jeito, é fazendo esse replay de mercado. Fiz o replay de mercado, validei, e se você tiver a cultura de fazer isso, automaticamente a confiança ela sobe. Se a confiança sobe, a ansiedade cai. Se a confiança sobe, o medo cai. Se a confiança sobe, você opera com mais contratos. E você começa a chegar gradativamente mais perto do seu objetivo. Eu vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que eu estou fazendo meu diário de operações. Aí eu vou colocar lá, data, 19 de junho de 2026. Aí você vai narrar uma outra operação. Entrei, narrar não, escrever, né? Entrei na barra 15 do dólar, na estratégia de continuidade, né? Coloquei o stop de 5 pontos e alvo de Fibonacci. Aí você pode colocar terceiro alvo com 15 pontos. Você vai colocar exatamente o resultado dessa operação. Perdi R$ 150. Aí você vai colocar exatamente o quê? O sentimento. Sentimento. Aí você vai fazer como que você estava antes de entrar nessa operação. Durante a operação, você percebendo que a operação estava indo ruim. O que que você sentiu? E depois, quando terminou essa operação, o que que você sentiu? Aí você vai descrever aqui. Estava na dúvida no começo. No meio da operação, tive medo. E encerrei triste, porque eu perdi dinheiro. Você vai salvar isso daqui. Aí você vai, no domingão, fazer o replay de mercado. Você vai fazer a mesma operação. Entrei na barra 15 do dólar, tudo papapá. Aí você vai justificar. Vamos lá, justificar. Você estava certo, ou seja, eu fiz a entrada certinha e entrou na margem de erro, ou fiz a operação errada. Aí você vai justificar. Na grande maioria das vezes é a operação errada. Aí quando você for fazer o replay de mercado, você fala, caramba, não era uma entrada de continuidade. Era por isso que meu inconsciente estava falando que eu estava com dúvida. Eu agi muito pela emoção. Então, o que que aconteceu agora? O seu inconsciente e seu subconsciente, seu consciente e subconsciente, gravou uma informação. Acabou de gravar. Qual é a gravação que ele teve? Se você tentar fazer essa mesma operação outro dia, você tem que dobrar a atenção e você sabe onde você errou. E se acontecer de novo, você sabe o que você não tem o que fazer.
Então, o replay de mercado serve para validar o que você está fazendo certo e o que você está fazendo errado. E aí é um ponto muito importante, vou voltar aqui, tá? Olha essa história. Olha essa história. Eu tenho um amigo que ele é comandante, ele é piloto de avião internacional. Certa vez ele estava na minha sala e ele falou o seguinte: Marquinho, mostra aí um lugar do mundo, aponta um lugar do mundo, qualquer um que você quiser, aponta um lugar do mundo que eu já fui, de avião. Aí eu fui lá, pá, e aqui? Já foi. Pá, pá, e aqui? Já fui. Falou, Marquinho, eu tenho 30 anos de aviação. Eu quero te dar um recado pra você dar para seus alunos. Eu falei, qual que é o recado? A cada 6 meses eu tenho que fazer o simulador. A cada 6 meses ele tem que parar tudo que ele está fazendo. Ele tem que ir no simulador da Airbus, simular para passar na prova, para ver se ele está apto em condições físicas e psicológicas de continuar trabalhando. E ele tem 30 anos de experiência de voo doméstico internacional, conheceu literalmente o mundo inteiro. E a cada 6 meses ele tem que ir para o simulador. Por quê? Para ele estar bem e garantir a segurança de todos os passageiros e tripulantes. Aí vem uma pessoa que tem 3 meses de bolsa e fala assim pro Marquinho: pra que eu vou operar no simulador? O negócio é conta real. Tem que passar adrenalina na minha veia. Simulador não serve de nada. É por isso que você tá com o relatório de performance negativo e não consegue nem ganhar 30 mil por mês. Entendeu? Por que eu tô tendo esse bate-papo mais firme com você? Leva o replay de mercado e o simulador a sério. Pensa que isso daqui, a vida da sua família depende de você. Imagina que você é o comandante, o piloto do avião, e a sua família está aqui atrás, nas poltronas, e você tem que viajar. Leva a bolsa de valores a sério. Se você fizer isso que eu estou propondo você a fazer, você consegue viajar com segurança. Você consegue chegar no seu destino final com segurança. Agora, se você não escolher um dia para operar, não escolher um horário, não escolher um operacional, não anotar as operações e não fizer replay de mercado, esse objetivo que você quer, ele vai ficar cada vez mais distante. Putz, eu queria ganhar 20 mil por mês. Não vai ganhar, não. Vai ficar cada vez mais distante. Cada vez mais distante. Aí você coloca mais contrato do que você merece, cada vez mais distante. Aí você faz mais de 5 operações por dia, cada vez mais distante. E esse objetivo vai se distanciando. Caramba, o que eu preciso fazer? Corrigir a rota para esse objetivo financeiro chegar mais perto. Como que eu consigo? Fazendo exatamente o que eu estou propondo você a fazer. É isso que eu faria se eu tivesse que começar hoje. Antes de eu continuar aqui, faz sentido para você? Alguma dica, alguma sacada? Essa história que eu tô contando, essa narrativa que eu tô criando aqui, faz sentido para você? Você tá fazendo isso? Se você não tá, amanhã é seu primeiro dia. A bolsa de valores, turma, não é um tiro para ver quem chega primeiro. Isso aqui não é uma corrida de 50 metros rasos. Isso aqui é uma maratona, um pouquinho todo dia. Isso aqui é uma profissão. Uma profissão como outra qualquer, mas é uma profissão que remunera bem. Mas é uma profissão. Broker da bolsa de valores. Sabia que você é broker? Ou vai ser broker, né? Assim que você começar a sua jornada na sala fechada? É isso aí. Então bora lá, turma. Vamos falar um pouquinho agora de metas e gerenciamento de risco. Vamos falar de gerenciamento de risco e metas agora. Bora lá. Mini índice. Se você pretende operar mini índice, tá? Se você pretende operar mini índice, quanto de dinheiro você precisa hoje? Hoje você precisa basicamente de R$ 155 para você operar um contrato de mini índice. Então, se você quiser hoje começar na Bolsa de Valores, você precisa ter essa quantia, R$ 155. Tá? Agora, o que eu te aconselho? Seria legal você ter uma gordura um pouquinho maior. Você tem um pouco mais de dinheiro para fazer as operações, para que você seja mais conservador e consiga, no longo prazo, fazer um resultado bacana. Uma dica: se você quer operar mini índice, seria legal você ter R$ 1.000 na conta para operar um contrato. Quer operar dois contratos de mini índice? Seria legal você ter R$ 2.000 na conta e assim sucessivamente. Isso aqui é o que eu faria. Se você deseja operar mini dólar, se você deseja operar mini dólar, hoje você pode começar mini dólar com R$ 140 na sua conta. Então, se você tem R$ 140, a corretora deixa você fazer as suas primeiras operações. Tá? Dica: eu colocaria R$ 1.500 para operar um contrato. Então, eu colocaria uma gordura maior, porque o dólar ele é mais alavancado. Quer operar dois contratos? Coloca R$ 3.000 na conta da corretora e assim sucessivamente. Eu acho que essas quantias são quantias saudáveis, principalmente para quem está começando. Então, para quem pergunta gerenciamento de risco, esse é o caminho. Outra dica: número de operações. Qual o número de operações que é saudável eu fazer por dia? Até três. Isso é o que o profissional faz. Até três operações por dia. Não é três no mini índice e três no mini dólar, totalizando seis. Não, até três. De preferência, dois. Esse é o número. Se hoje você opera com menos de R$ 1.000 na conta, você ainda está numa categoria amador. Se hoje você opera com menos de R$ 1.500 na conta para operar dólar, você está ainda numa categoria amador. Se você hoje opera mais do que 3 vezes por dia, ainda está numa categoria amador. E está tudo bem. Todo mundo passa por essa fase, só que você não pode ficar nessa fase para sempre. Então, se hoje você trabalha com overtrade, mais de 3 operações por dia, com certeza seu relatório de performance está negativo ou ligeiramente positivo. Eu aposto com você. A maioria. Por quê? É estatístico, é matemático, galera. Operador que opera mais do que 3 vezes por dia, no médio e longo prazo, tem um relatório de performance negativo. É comprovado matematicamente. Então você precisa escolher boas e poucas operações. Quando você entrar na sala fechada com a gente, daqui a pouco eu divulgo o link oficial para você já finalizar sua inscrição hoje, e amanhã mesmo você está com a gente na sala. Quando você clicar neste banner BTV, de segunda a sexta, das 9 às 5 horas da tarde, você vai ter o conteúdo exclusivo de estratégias dentro da área do aluno.
Então tem todas as estratégias que eu utilizo dentro da sala, professor Marquinhos. Então cada boxezinho desse aqui é uma estratégia que eu uso, tá? E aí eu te dou como entra, onde coloca o stop, onde coloca o alvo, como que faz as parciais, explico tudo no detalhe, desde as estratégias mais simples até as mais sofisticadas. Marquinho, eu gosto do professor Rafael. O professor Rafael é outro professor da sala que ensina as técnicas que ele utiliza para ganhar no mercado de mini índice e mini dólar. Aqui, descendo um pouco mais, você vai encontrar as estratégias do professor Kita, que é outro professor da nossa sala fechada. Todos os professores têm as técnicas que eles utilizam dentro da sala. Por isso que é muito importante você que adquiriu a sala ou pretende adquirir, a partir da semana que vem nós faremos uma sequência de aulas de revisão. Ó, do dia 22 a 25, a partir das 18 horas, ao vivo, apenas para os alunos, a gente vai fazer uma sequência de revisão, principalmente para quem está chegando agora. A gente vai revisar o operacional, explicar no detalhe sobre corretora, sobre plataforma, configuração, te explicar como dar o comando de compra, ordem de venda, stop, break-even, parcial, arrastar a operação, conduzir a operação. Então serão 4 aulas intensas de revisão de matéria. Igual você está tendo comigo aqui, mas vai ser só para aluno, não é no YouTube, é dentro da área do aluno. E todas as aulas ficam gravadas. E todas as outras aulas que a gente já fez também estão gravadas na área do aluno. Você tem acesso a todas as aulas mais antigas que a gente fez. Tá tudo aqui. Então, quando você vê uma aula, conectar na sala, ver outra aula, conectar na sala, automaticamente a gente já vai te instruindo a fazer exatamente isso. Diminuindo o número de operações, escolhendo aquela estratégia que faz sentido para você, né? E gradativamente começar a ter resultado. Outra dica: definir a estratégia que você vai usar. O que isso significa? Hoje, turma, talvez você deva conhecer um monte de estratégia, umas 20 estratégias. Só que você não consegue aplicar essas estratégias da maneira correta. Então, o que é saudável? É saudável você ser especialista em 2 estratégias. 2 estratégias apenas. Só isso, e nada mais. Quando você vier no gráfico e aparecer estratégia, você executa. Quando não aparecer estratégia, você executa também. Não executa, perdão. Marquinho, como que eu consigo definir no que eu sou bom? Qual a estratégia que é legal para mim? Se você está fazendo replay de mercado, se você está fazendo replay de mercado, você vai ter todas as suas anotações. Quando fechar o mês, faz um balanço. Fechou o mês, anotou o mês inteiro, faz um balanço, um panorama geral. Aí você vai ler, ó, eu fiz 30 operações de rompimento. Das 30 operações de rompimento, eu acertei 4. Ou seja, você não sabe operar rompimento. Concorda comigo? Você fez 30 rompimento e acertou 4. Esquece. Rompimento não é tua praia. Ah, mas apareceu um rompimento no índice. Nem entra que vai errar. Por quê? Porque você não é bom em operar rompimento. Aí você vai fazer aqui. Poxa vida, eu tô olhando aqui, eu fiz 30 operações de reversão. Das 30 operações, eu acertei 25. Caraca, o que que você é bom? Reversão. Aí, opa, encontrei um operacional, encontrei uma estratégia. Aí você vai mirar nessa estratégia e vai esmiuçar ela até você ficar bom. Você vai ser o rei da reversão, a rainha da reversão. Quando você tiver com o gráfico lá, no pregão ao vivo, apareceu uma reversão, você sabe exatamente o que tem que fazer. Então você vai começar a ganhar confiança naquele operacional. Ah, tá aparecendo um rompimento. Cara, rompimento isso é ruim. Nem entra. Espera o rompimento ir, fez um padrão de reversão, você entra, porque reversão isso é bom. Então quando as pessoas perguntam qual é a melhor estratégia, não tem a melhor estratégia. O que é bom para mim pode ser que não seja bom para você e vice-versa. Na sala fechada, a gente tem pessoas que vivem de bolsa, fazem mais de 100 mil reais só operando reversão. Favor da tendência? Esquece. Não opera nunca. Média nenhuma para compra? Esquece. Não consegue operar. Mas quando chega no terceiro alvo de FIBO, faz um padrão de venda, estocástico sobrecomprado, MACD, OBV, índice de força relativa, vende e pega a volta. E ganha muito dinheiro. Em compensação, na sala, tem gente que só opera a favor da tendência. Deu um padrão de reversão, estrela cadente no segundo alvo de FIBO, não opera nem a pau. Só opera a favor da tendência. Na sala fechada, tem gente que só opera índice futuro. Tem gente que só opera dólar. Tem gente que só faz scalp, tiros curtos. Tem gente que só sabe pegar pernada. E tá todo mundo dentro da sala. Na sala fechada, a gente mostra para todos os públicos. Então a gente fala assim: você que gosta de operar a favor da tendência, tem essa entrada. A compra é aqui, stop aqui, o alvo é aqui. Para você que gosta de operar a reversão, a entrada é aqui, o stop é aqui, o alvo é aqui. Para você que é scalper, gosta de tiro curto, a entrada aqui, saída aqui, você entendeu? Então a gente mostra todas as possibilidades, tudo que dá para fazer no gráfico, todo santo dia, há muitos anos. Por isso que a sala é fenomenal, porque a gente não se limita a um operacional, a gente mostra o que é legal para você, o que você gosta de fazer. Entendeu? E como que eu consigo saber o que eu gosto de fazer? Né? Através das anotações. Por isso que a anotação, ela é extremamente importante. Aproveita que você está aqui para se inscrever no canal. Nós estamos em mais de 500 amigos e amigas aqui. Todos os dias você vai encontrar diversos vídeos de graça e todos os dias um comentário de abertura de mercado a partir das 8h30 no pregão ao vivo. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de metas. Metas. Quando você entrar na sala, você vai ter algumas metas para você bater, tá? Que eu comecei a explicar para você a partir de ontem. Então, quais são as suas metas? Essa aqui, ó. Eu vou dar uma lambuja para você. Semana que vem vai ter uma aula de revisão, uma sequência de aulas, ainda vai ter o dia 29 e 30. Eu vou falar que você efetivamente vai começar dia 1º de julho, tá? Você vai começar dia 1º de julho. Então, vou dar um chá para você. Vou colocar aqui, ó. Julho. O seu objetivo dentro da sala é fazer 1.000 pontos no mini índice e 50 pontos no dólar. Isso aqui não é um teto. Fiz 1.000 pontos, acabou meu mês. Não. Isso aqui é piso. É o mínimo que você tem que fazer. Se você pegar 1.000 pontos e dividir por 20, que são os dias úteis que tem na bolsa, dá numa média de 50 pontos por dia. Hoje a galera, só na primeira barra do dia, pegou 550 pontos. 525. O que eu tô pedindo para você é, um dia pelo outro, tem dia que você vai ganhar, tem dia que você vai perder, é pegar 50 pontos. Essa barrinha 16, ela tem 185. Essa barrinha 13, ela tem 100. Eu preciso que você, no mínimo, faça 50 pontos com apenas um contrato por dia. Quanto que é o valor disso, Marquinho?
Bruto vai dar aproximadamente R$ 200 no mês. Se você descontar o imposto e as taxas da bolsa, dá aproximadamente R$ 147 líquido. Se você quiser adquirir hoje a sala fechada, o plano semestral, que você fica 6 meses com a gente na sala, o valor da parcela é R$ 149. Ou seja, se você fizer o básico, o mínimo do mínimo, você pega o seu dinheiro de volta. Por isso que nessa promoção da sala está ridiculamente barato, por tudo que a gente entrega com os professores de bolsa. No dólar, você precisa fazer 50 pontos no mês. Não é fiz 50 pontos, saio fora. Não, é o mínimo, é o piso. Se eu pegar 50 e dividir por 20, que são os dias úteis na bolsa, são 2,5 pontos no dólar. 2,5. Hoje os operadores de dólar da sala fechada, principalmente você que está no YouTube, a gente entrou nessa falha de compra hoje na abertura. A gente pegou a venda no candle de número 4 e conduzimos essa operação até a média de 9, deu 10 pontos. Ou seja, é o mínimo que você tem que fazer. Só hoje a tiro curto deu 10. Basicamente 4 dias de operação em alguns minutos. Qual que é o valor disso financeiro? Aproximadamente R$ 500 bruto no final do mês, descontando imposto de renda e as taxas da bolsa, aproximadamente R$ 372 líquido. E se você quiser, de repente, ficar com a gente um ano na sala fechada, o valor da parcela é R$ 199. Você paga a parcela e ainda sobra dinheiro, fazendo o mínimo. O lance é, esses primeiros dias, você vai fazer o quê? Pegar o seu dinheiro de volta, pegar o seu investimento. Você vai se pagar. É isso que você vai fazer. Se pagou? Legal. Agora vamos subir de nível e ir para o próximo estágio. Fiz isso no mês de julho, o que que eu vou fazer no mês de agosto? No mês de agosto, você vai fazer exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. O básico, se pagar. Um contrato, sem se alavancar, fazendo exatamente o básico bem feito, pegando seu investimento de volta. A ideia é se pagar a partir de agora. Julho, agosto, setembro. O que você vai fazer em setembro? Você vai fazer a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Qual o objetivo? 3 meses que passa voando, voando, só fazendo o básico. Para você ganhar consistência, anotar as operações, estar conectado com a gente na sala, fazendo o básico bem feito. Básico bem feito. Eu não sei se você percebeu, turma, mas a gente está na metade do ano. Esse ano tá voando. A hora que você piscar o seu olho é Natal. Você vai estar no shopping, vai estar o Papai Noel, e você fala, caramba, esse ano voou. E você continua ganhando a mesma coisa. Então o tempo vai passar com você ou sem você. Mas seria legal que você aprendesse a ganhar uma nova fonte de renda, não é verdade? E vamos devagar. 3 meses, turma. Passa voando. Chegou no terceiro mês, aqui em outubro. Ó, aqui em outubro, o que que você vai fazer? Você vai fazer basicamente a mesma coisa que você já treinou 3 meses seguidos, só que você vai fazer com 2 contratos a partir de agora, tanto no mini índice quanto no mini dólar. O próprio lucro que você vai tendo, você vai fazendo caixa para você conseguir operar com contratos maiores. Lembra que isso aqui é piso, tá, galera? Isso aqui é o mínimo. Isso é mínimo. Pode ser que você ganhe 200, 150, 300, 400, 500. Isso é o piso, não é teto. É o mínimo. Em outubro, você vai fazer exatamente isso daqui. Outubro. Em novembro, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Em dezembro, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu estou propondo a você 6 meses, seguindo o método, seguindo o gerenciamento, sem se alavancar, escolhendo operacional, fazendo até 3 operações por dia, seguindo exatamente todo o protocolo operacional. Se você fizer isso, eu estou propondo a você, você começa 2027 com esse salário, 12 pau por mês. Esse foi o cronograma que eu coloquei para o aluno que me visitou, em paralelo ao seu trabalho. Talvez o que você for fazer em paralelo é mais do que o seu tradicional. Pergunta: você topa fazer o básico bem feito, se comprometer, se disciplinar em 6 meses, fazendo passo a passo, direitinho, pá, 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 tudo bonitinho, para ter a chance de fazer R$ 12.000 no mês? Agora eu vou falar que você é ruim. Vamos falar que você faça metade disso. Daqui 6 meses, se você tivesse um salário médio de R$ 6.000 por mês, você toparia? Agora vamos jogar mais para baixo ainda. Vamos falar que daqui 6 meses, você soubesse ganhar R$ 3.000 a mais por mês, você acha que ajudaria no seu orçamento doméstico? Você acha que com esses 3 mil, de repente, conseguiria pagar a parcela de uma moto, parcela do carro, parcela do apartamento, parcela de um consórcio? Será que com esse salário você conseguiria colocar o seu filho talvez numa escola melhor? Ter um plano de saúde melhor? Talvez você não tenha, se você tem, um pouquinho melhor. Será que você não poderia pegar esse dinheiro, juntar, investir, montar uma carteira de investimentos, para que através dessa carteira esteja dividendos todos os meses pingando na sua bolsa, na sua conta, e você começa a ter juros compostos trabalhando ao seu favor? Você acha que faz sentido? Eu joguei a régua muito para baixo, 3 por mês. Eu estou sendo bem conservador. Faz sentido? Se você viu todas as aulas, se você gostou da aula 1, fez sentido. Você viu a aula 2, fez sentido. Viu a aula 3, fez sentido. Viu a aula de hoje, fez sentido? Seja bem-vindo à sala fechada de operações. É isso que a gente faz todo santo dia há muitos anos. A sala fechada, assim como todas as formações listadas na área do aluno com acesso vitalício, elas estão com 60% de